Minha diretoria, Vasco e Bahia empataram 1-1 na Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco continua bem complicada. Se o Vasco vencesse o jogo, ele chegaria mais próximo do Bahia, que é um dos times que também está brigando para não cair. Com esse empate, o Vasco continua em situação delicada. O Bahia também está em situação delicada, mas obviamente, estando à frente do Vasco, ele está em situação menos delicada do que a do Vasco da Gama, obviamente. O primeiro tempo do Vasco não foi ruim. Mas o Bahia teve mais volume de jogo, um pouquinho mais posse de bola e tal, mas os dois times tinham ali uma condição razoavelmente igual no primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo, o Bahia tenta dar um sufoquinho no Vasco logo no comecinho, mas o Vasco já de imediato com a entrada do Payet e tal, o Vasco consegue ajeitar o jogo para tecnicamente ele ter uma condição mais favorável do que o Bahia. O Vasco escapa em várias bolas e não consegue dar o último passe. Não foi uma, duas vezes, o Vasco teve 3 ou 4 bolas em que ele, no campo de ataque, com uma superioridade até numérica às vezes de contra-ataque, era só dar o passe certo e o Vasco conseguia ou enrolar e ficar esperando a hora de dar o passe e não dava o passe, ou dava o passe pro cara errado, ou então dava o passe pro Jair. Ô Jair, rapaz, mas quando tu veio pro Vasco eu falei tão bem de você, Jair. Porra, falei que no Galo tu jogava pra caralho, não sei o que, pô, tu me entra no jogo, me perde um gol na cara, dentro da pequena área quase. E aí vai expulso, dá uma cotovelada no cara do Bahia, aí tu me prejudica, Jair. Aí tu quer me quebrar, irmão. Aí os vascaínos ficam putos comigo, entendeu? Porra, cara, tu falou do Bahia, tu me fode, Jair, porra. Mas enfim, o Jair melhorou o time, tecnicamente, ele é muito bom jogador, mas errou ali o que não podia estar errado, né? 2 bolas que ele realmente não podia. O Vasco tinha condição de virar o jogo, o Vasco tinha uma possibilidade ali no final do jogo, o Vasco tinha um volume de jogo melhor do que o do Bahia naquele momento, e aí com a expulsão, o jogo se equilibra, vai para aquele final de jogo ali com bola para cada lado, né? Aquele chuta para lá, chuta para cá para ver o que acontece, e não aconteceu nada, né? Mas, resumindo aqui os números da partida, etc., o Bahia chutou 11 bolas, o Vasco chutou 6, só que chutes no gol, o Bahia acertou 3, o Vasco acertou 1, então não foi um jogo de grandes oportunidades absurdas e tal, mas se você for considerar chance perigosa criada, chance clara de gol e tal, acho que cada um teve 2 chances, então o empate fica razoavelmente de bom tom para os dois times. Claro que, repito, de acordo com a classificação, né, muito pior para o Vasco, sem dúvida nenhuma. O Vasco escolheu hoje um time que começou sem o Payet e depois entra o Payet no segundo tempo, e claro que dá uma dinâmica diferente no time, óbvio que dá, como o Marlon Gomes também deu, 2 jogadores que entraram muito bem, tirando o Jair, que entrou pessimamente, né? O Payet entrou no lugar do Peck, que fez um primeiro tempo quase nulo, né? Não acertou quase nada. O Medel hoje jogou no meio de campo, não jogou de zagueiro. O Michael jogou uma boa partida hoje como zagueiro no Vasco, né? Finalmente o Michael jogou o que ele sabe. E o Medel no meio de campo ele rende menos do que ele rende como zagueiro. Embora ele jogue a maior parte dos jogos, principalmente na seleção do Chile ainda como meia, ele rende menos como zagueiro nesse momento da carreira dele. O problema é que ele e o Michael é uma situação que eu entendo que o Ramon não queira colocar os dois juntos, ainda mais em jogos de contra-ataque, onde você vai ter espaço para o adversário, porque é uma zaga que fica lenta. Né? Por mais que sejam 2 jogadores tecnicamente muito bons e tal, é uma zaga que fica lenta. Talvez, quem sabe, imaginando quando o Vasco tiver um lateral direito de ofício para voltar a jogar ali, que não seja o Pumita, que não tá dando muito certo, né? O Vasco possa jogar com talvez 3 zagueiros. Talvez o Medel, o Léo e o Michael. Por que não? Né? E aí você pega os seus laterais e solta lá na frente, e você abre mão de ter jogadores mais abertos. Talvez você não precisa abrir tanto o Serginho, você não precisa abrir tanto o Gabriel Peck, e você colocar jogadores um pouco mais centralizados. Aí pode entrar um Jair, um Payet, e você ter 2 laterais fazendo uma ala, né? 3 zagueiros ali fixos e uns volantes, jogadores de meio de campo com mais proximidade com o ataque para jogar e fazer a bola chegar no Verratti. Pode ser uma alternativa? Pode. Eu acho que hoje o futebol sul-americano tem um certo preconceito de jogar com 3 zagueiros, que já foi uma tendência, hoje tem um certo preconceito que eu não consigo entender muito, porque eu não acho que é um esquema defensivo, eu acho uma puta balela a ideia de quanto mais jogadores de defesa você tem, mais defensivo você é. Não é verdade. Depende muito da maneira que você coloca. A seleção brasileira ganhou uma Copa do Mundo com 3 zagueiros, com o Filipão, e não era um time defensivo. O São Paulo ganhou o Mundial, Libertadores com 3 zagueiros, não era um time defensivo. Já vimos diversas vezes times com 3 zagueiros. Se você tem alas ofensivos, né, então se joga desse jeito. Claro, não é o caso do Vasco de ter super alas ofensivas, mas em compensação, se você deixar esses alas com 3 zagueiros, talvez você possa liberar os jogadores do meio de campo. Né? E aí você faz essa beirada com os próprios alas e permite que jogue o Payet junto do Serginho mais centralizado do que aberto, porque me parece, olhando, que o Serginho não é um jogador, né, não é um ponteiro, né, como é o Gabriel Peck e tal. Enfim, são alternativas que o Ramon vai ter. A sequência do Vasco é difícil, o cenário do Vasco é difícil, não adianta mentir para o torcedor do Vasco não é bobo, mas nessa sequência do Vasco tem um clássico contra o Fluminense e tem um jogo contra o Curitiba. Partindo do pressuposto que é um clássico,
A gente tem que colocar o Fluminense como favorito? Sim. Mas o Fluminense também tem a cabeça em outro lugar. O Vasco vai ter 15 dias de treinamento para esse jogo. O Fluminense está pensando em outro jogo, né, que é a Libertadores. Então o Vasco tem a possibilidade evidente de jogar e ganhar. Espero que esse jogo seja em São Januário por justiça, tá? Por justiça esse jogo tem que ser em São Januário com a torcida do Vasco, porque esse é o critério e isso tem que ser lógico, né? Então esse jogo tem que ser em São Januário, já que não pode ser no Maracanã, infelizmente, que seja em São Januário com a torcida do Vasco, ou que seja no Engenhão, sei lá, mas que seja com a torcida do Vasco presente. Então não é um jogo impossível do Vasco ganhar, embora ele não seja favorito. Depois o Curitiba em casa, onde o Vasco tem que ganhar. O Vasco sai para jogar contra América e Santos, ou seja, é uma sequência de Curitiba, América e Santos, é uma sequência, se você considerar o jogo contra o Bahia só um intervalinho pro jogo do Fluminense, o Vasco jogou, praticamente ele vai estar jogando uma sequência de decisão entre os times que estão para ser rebaixados. Então ele tem que fazer os pontos. Ele tem que ganhar do América lá, ele dá teu jeito, o Vasco vai ter que ganhar do América lá, vai ter que se virar contra o Santos fora, mesmo que seja um empatezinho, depois volta para casa e recebe o São Paulo e o Fortaleza. Quando ele recebe o São Paulo já vai ter decidido a Copa do Brasil. Então, ou ele pega o São Paulo numa puta ressaca, pós-título, ou ele pega o São Paulo fudido pra caralho porque perdeu o ano. Então, são 2 jogos em casa que o Vasco também pega numa boa condição. Esse formato, esses jogos que o Vasco tem pela frente, é a única coisa que me faz olhar e falar, cara, talvez o Vasco consiga realmente encontrar um escape aqui se ele conseguir uma sequência, e essa sequência é agora. Essa sequência é exatamente nesse momento. Se o Vasco quiser ter alguma possibilidade de chegar no final do ano e não ser rebaixado, é exatamente agora, com Fluminense, Curitiba, América, Santos, São Paulo e Fortaleza. São esses jogos, é este bloco de jogos, porque depois ainda tem o Flamengo, né, que também é clássico. Então, embora seja o Flamengo, é clássico. Clássico é clássico, irmão. Dá pra ganhar. E depois o Internacional em casa. Então, é uma sequência de jogos. É o momento do Vasco até o final de outubro. Né? É uma sequência agora de... E não se assuste com o final de outubro, porque tem uma pausa para a seleção, tá? Por isso que tem esse espaço maior. Senão seria no final de setembro. Tem um espaço grande agora de 15 dias de treinamento e tal. E depois você tem essa sequência. Nessa sequência, o Vasco decide a vida dele. Não é no jogo final, não sei o quê. É agora. Se agora o Vasco não conseguir sair do Z4, dificilmente vai ser lá no final, né? Você continuar ali a 4, 5 pontos, não dá. Agora é a hora do Vasco. Assim como agora é o momento do Botafogo, tem um momento mais difícil na tabela, agora é o momento que propicia ao Vasco a possibilidade de sair desse enrosco, desde que ele use bem esses 15 dias, monte o time direitinho e volte para conseguir escapar. Eu não vou... Eu sei que a pergunta que você está fazendo agora é falando, tá, Barrica, você acha que escapa ou não escapa? Olha, cara, eu já achei que tinha caído. Nunca com certeza, mas achei que a coisa estava muito feia. Vi os últimos 3 jogos do Vasco, eu fiz até um vídeo que falei, gente, não, peraí, o Vasco está vivo. O Vasco melhorou muito, o Vasco está vivo. Quando você olha para a tabela, dá um susto na classificação, né, a distância. Mas quando você olha para a tabela de jogos, você fala, não, peraí, o Vasco pode fazer uma arrancadinha aqui, uma mini arrancada e conseguir escapar. Então, nesse momento aqui, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, não cai. Foda-se. Tamo junto, Vascão. É nóis.